Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos hoje no dia 563 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos fechar o capítulo 2 dessa carta de Paulo aos Colossenses, amém? E ele continua aqui as exortações, os avisos, as advertências, né, para essa igreja, lembrando que ele não tinha estado lá neste lugar, nesta região lá de Colossos e nas imediações dessa cidade. Então, ele continua aqui no versículo 16 dizendo assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dias santos, ou festa de lua nova, ou sábados. Ei, ninguém julgue vocês por causa disso. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Cristo. O foco tem que ser Cristo. Né? Parar de ficar julgando por regrinhas, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, essa festa. Tá? É lógico que ele vai chegar num ponto aqui que é chave para o entendimento disso que ele está falando aqui. Tá? Mais à frente, no capítulo 3. Versículo 18. Não deixem que ninguém os humilhe afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões. Insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Olha só, adoração de anjos. Lá em Apocalipse, quando João começou a se prostrar para adorar, o anjo ele falou, epa, não, não, não. O único digno de todo louvor, toda adoração é Jesus Cristo. É Deus Pai. Só Ele, todo louvor, toda adoração. Então, algumas seitas, algumas visões, né? Pessoas que se baseiam em visões, em cultos, trazendo uma falsa humildade, trazendo uma sabedoria humana. Essas pessoas, continuando aqui, não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Ela não está focada em Jesus. Então ela está se deixando levar pelas coisas humanas. Elas não estão ligadas a Cristo, ele continua, que é o cabeça. Cristo controla o corpo todo, que é a igreja. O alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que o cresça. Me lembro aqui agora, me fez lembrar João 15, né? Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, aquele que permanece em mim, né? Como um ramo que dá fruto no devido tempo, que frutifica. Aquele que não permanece, ele quebra, fica seco, é queimado, é jogado fora, não permanece. Então, o segredo é esse, né? Estar conectado com Cristo, estar ligado, vivendo em Cristo, conectado com Cristo, porque Ele é o cabeça e alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos todo o corpo que cresce como Deus quer que cresça. Amém? Versículo 20. Vocês morreram com Cristo. E por isso, ele fala mais uma vez, né, que ele já havia falado isso na questão do batismo. Vocês morreram com Cristo. E por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais a regras como essas. Não toque nesta coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Então, todas essas regras que vêm de preceitos humanos, de doutrinas, isso pode, isso não pode. Lembra que Paulo escreve, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, assim, isso daqui é uma palavra, é uma palavra um pouquinho mais para maturidade, de pessoas com um pouquinho mais de maturidade. Lembra que ele está falando
para uma igreja que já tem um tempo, né? Então ele está trazendo essas advertências não para um novo convertido, não para uma pessoa que acabou de aceitar Jesus, mas ele está trazendo algumas advertências importantes aqui. Porque senão as pessoas acabam criando doutrinas, criando regras que não estão completamente conectadas àquilo que Deus quer para nós. Amém? Então, ele continua no versículo aqui 22. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. Inventam para quê? Para trazer uma doutrina, para trazer um direcionamento, uma imposição de regras, né? De fato, último versículo aqui do capítulo 2, de fato, essas regras parecem ser sábias. Sim, parecem ser sábias, parecem ter alguma lógica. Ao exigirem a adoração forçada dos anjos, por exemplo, poxa, vamos adorar aos anjos. A falsa humildade em um modo duro de tratar o corpo, né? Colocando o corpo como se fosse, né, algo ruim, né? O corpo não é ruim, o corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo é bênção, sim, né? Mas nós temos que entender a função do corpo, a função da alma e a função do espírito, né? Que temos que ter harmonia entre os três. Mas algumas doutrinas elas querem colocar um rigor em cima do corpo de uma forma que não é aquilo que Deus está trazendo. E ele fecha aqui, mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade, à sensualidade, imoralidade. Amém? E aí, agora, no próximo dia do projeto, capítulo 3, ele vai explicar como que a igreja deve se portar, né? Não com essas regras, não com essas doutrinas, seitas humanas, sabedoria humana, tá? E aí ele vai explicar mais para frente. Por hoje ficamos com essas advertências fortes de Paulo. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós colocamos diante de Ti esta palavra. Que o Senhor venha nos revelar, Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que não procede de Ti, nos dá discernimento espiritual, maturidade, Senhor Deus, para que nós possamos obedecer a Ti e somente a Ti, Pai. Homens tentam se levantar, homens tentam criar regras, criar seitas e doutrinas. Nós não queremos obedecer a homens, queremos obedecer a Ti. Se o Senhor colocar alguma autoridade para que nós obedeçamos, nós vamos obedecer a Ti em primeiro lugar. E vamos honrar a Ti obedecendo também a autoridade que foi colocada por Ti em nossas vidas, Pai. Senhor, nos dá discernimento, nos dá entendimento, nos dá sabedoria para lidarmos com todas essas armadilhas que vêm em forma de coisas boas. Que nós possamos estar centrados em Ti, Jesus, alicerçados em Ti, morrendo para nós mesmos contigo, Jesus, e vivendo contigo. Que o Senhor possa ser realmente o nosso cabeça e que nós possamos estar alinhados com os Teus pensamentos, com os Teus planos, com os Seus direcionamentos para nós. Recebemos a Ti, Senhor Jesus, como Senhor e como Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, fechamos o capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses. Amanhã continuamos no capítulo 3 desta carta, que é apenas 4 capítulos poderosos. Um beijo no coração e até amanhã.